vamos conversar agora, começando o programa desta sexta-feira, com o Guilherme Damer, que é médico veterinário da Emater, do escritório de Santa Rosa. A gente vai falar sobre o sistema de produção leiteiro. Quer dizer, é um assunto bem pertinente para a nossa região e é bom a gente detalhar vários pontos. Guilherme, quando se fala em produção, que às vezes nós trabalhamos muito com a estimativa, o pessoal acha que uns que tem rentabilidade no leite, outros dizem que não tem, então nós estamos sempre naquela dúvida, né? E é tudo uma questão de desenvolvimento de trabalho e foco na atividade. Bom dia, Guilherme. Bom dia telespectadores, bom dia a todos. Bom, começando aí pela questão dos animais, nós não podemos falar em produção leiteira sem pensarmos aí na terneira, na vaca em produção, no despertar genético. Todos são pontos que vêm acontecendo, mas a partir da alimentação do gado bovino, gado leiteiro. Quando a gente fala em sistemas de produção, né, a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça que um sistema de produção leiteira ele envolve vários aspectos de produção. Custos, né, da atividade, genética dos animais, a questão de horas trabalhadas, a questão de investimentos na propriedade, né, e isto tudo tem que ser levado em consideração, né. Um sistema de produção que a Emater levanta a bandeira, vamos dizer assim, né, é o sistema de produção baseado em pastagens, né, um sistema de produção mais à base de pasto. Por que o sistema de produção à base de pasto? É um sistema que dá mais sustentabilidade, né, à produção, né, é um sistema mais econômico, onde o custo de produção do leite ele é menor, né? A gente vê vários sistemas, várias propriedades com um custo bastante elevado, principalmente na questão de alimentação e equipamentos, instalações, né? Galpões, tratores, máquinas para tratar, isso tudo envolve custo, né, na atividade. E um sistema baseado a pasto, onde a vaca pasteja diretamente, né, ela vai e busca o pasto dela, ela recolhe o pasto dela, a gente não precisa fornecer essa alimentação na boca dela, a gente não precisa, a gente faz a brincadeira, não precisa ser garçom de vaca, né? Então a vaca busca diretamente a pastagem de qualidade, né? Buscando sempre a questão lucro, né? O produtor tem que ter lucro na atividade, além de ser produtivo, né? Eu sou um pouco crítico, a gente fala muito em produção, aumento de produtividade, mas esquece que às vezes o aumento de produtividade não gera lucro, né? E às vezes diminui o lucro do produtor. Então a gente tem que ressaltar bastante isso ao produtor, a todos os agentes envolvidos na cadeia leiteira, que a gente precisa falar de rentabilidade, lucratividade para o produtor, né? Se ele tirar 15, 20, 25 litros de leite por vaca, não sei qual que vai ser a melhor produção, mas a gente precisa falar de lucro. Quanto que está sobrando para o nosso produtor? Bom, acho que é bom nós remetermos um pouco, Guilherme, a questão de como isso se despertou aqui na região. Se voltarmos algumas décadas, a questão da atividade de leite era praticamente só ali na questão da família mesmo, os animais, não se buscava animais de alta performance de genética. Quer dizer, o pessoal foi aprendendo a lidar com isso e hoje temos uma das maiores bacias leiteiras do estado. Quer dizer, mudou muita coisa e o pessoal está conseguindo absorver isso, vocês que fazem essa assistência, da questão, tocamos aí já no primeiro ponto, a alimentação, porque primeiro se investiu em genética, não está resolvendo nada, desde a terneira a alimentação não era correta, né? Então tem todo um processo e um conhecimento para chegarmos aí, e que tem muito mais a acontecer ainda. A gente faz o comparativo da roda da carroça, né? Ela tem vários aros, uma roda, e a roda, para ela girar, ela precisa ter os aros, vamos dizer assim, os raios bastante fortes, né? Então, e a alimentação, se tu fornece uma alimentação de qualidade, você precisa de um animal que expresse esta alimentação de qualidade. Você não adianta fornecer alimento de qualidade, a pastagem de qualidade, se você não tem um animal que, vamos dizer assim, ele reflita, né, esta alimentação que você está fornecendo a ele. Então a gente tem que ter um animal, hoje as principais raças utilizadas na nossa região aqui é a raça holandesa, a raça Jersey, né,
A gente está entrando também, fomentando, e o produtor tem utilizado o cruzamento das duas, né, que forma o Gersolando, né, o cruzamento da holandesa com a Jersey. É um cruzamento que está sendo estudado no Brasil ainda, né, mas, por exemplo, na Nova Zelândia, onde o país é o maior exportador de lácteos do mundo, a raça, o cruzamento mais utilizado é o Gersolando. Eles chamam o Kiwi Cross, né? Que é o holandês com a Jersey, né? É o cruzamento da raça holandesa com a raça Jersey. Por que este cruzamento? Você busca a produtividade do holandês, essa característica bem marcante do holandês, que é a questão de produção de leite e volume, e você busca na raça Jersey a questão dos sólidos, né? Gordura, proteína e também uma maior rusticidade. A raça Jersey ela é um pouco mais rústica. A raça holandesa, no verão, por exemplo, ela sente muito o nosso calor aqui na nossa região de Santa Rosa, né? A gente tem tido aí, o nosso verão está sendo muito quente, né? Atingindo aí 40 graus, e essa raça, ela sofre demais com esse estresse calórico, esse estresse de temperatura. Então, é uma raça que está um pouco assim, ela produz leite, né? Mas ela está tomando bastante dinheiro do produtor, porque ela está dando bastante problema. A gente busca neste cruzamento, né, pegar as duas características positivas da raça, que é a raça holandesa, a questão do volume, e a raça Jersey, a questão dos sólidos, dando menos problema de reprodução, um animal mais adaptado para a questão do pasto, né? Não é um animal tão grande, é um animal menor. O custo dele de manutenção do corporal dele é menor, porque é uma raça menor, né? Então ele come menos para se manter, e uma vaca que ela é mais adaptada ao sistema de pastagem, questão principalmente de pata, perna, casco, né? Isso tudo é uma característica que a gente busca quando se fala em um animal adaptado com características para a produção de leite à base de pasto. Bom, mas está sendo avaliado ainda, para ver como a gente a questão de cada região aí. Tem já pesquisas, né? Santa Catarina tem um professor que trabalha com a genética, que ele está pesquisando bastante o cruzamento, né? Já existe o sêmen Kiwi Cross, o sêmen Gersolando, né? Quem quer fazer inseminação já existe, né? Mas é um cruzamento que o produtor tem utilizado na propriedade. Isso é o mais importante, né? Se tem pesquisa, tem pouca pesquisa, né? Isso tem, claro, é um dado, mas a gente tem que avaliar um dado muito, muito importante, que é a prática do produtor. O que o produtor está fazendo na propriedade? Ele está fazendo o cruzamento. E quando ele faz o cruzamento, ele está tendo bons resultados com esse cruzamento, né? A gente precisa avançar. Eu sempre cito o exemplo de Minas Gerais, né? Minas Gerais, a raça, vamos dizer, difundida pelo mineiro para a produção leiteira é o Girolando, que é o giro com o gado com a raça holandesa. Eles fizeram uma raça mais adaptada ao sistema de produção deles. Nós aqui do Rio Grande do Sul precisamos avançar na questão da genética, né? Não estou dando a receita de bolo, vamos ter que fazer isso, mas tem que ser melhor estudado, né, essa questão, porque precisa de uma raça mais adaptada ao nosso clima. Mas isso remete que a gente falou no início, né? É uma atividade que tomou corpo, vamos dizer assim, que cada vez mais na propriedade, para manter a questão da propriedade, muito pouco se falava em comercialização. Mas entrando no outro campo ainda, Guilherme Damer, custos é uma coisa que poucos calculam realmente quanto ele está ganhando na atividade. Quer dizer, é tudo meio estimado, né? Mas se for colocar na ponta do lápis, às vezes as coisas são um pouco diferentes, né? A expressão na ponta do lápis, né? Então o pessoal tem que ficar atento quanto custa realmente para ele produzir aquele litro de leite. A gente tem, eu sou um insistente, vamos dizer assim, usando uma linguagem bastante chula, eu sou um xarope, né, com o produtor, porque eu insisto bastante com ele para ele anotar. Não precisa ter computador, não precisa ter programas, né? Às vezes uma caneta e um papel, ele consegue ter uma ideia boa dos custos de produção do leite dele. Isso é muito importante, o produtor tem que criar o hábito de anotar, né? Ele tem, a propriedade é uma empresa, né? Você ter um mercado, uma farmácia, uma propriedade rural, quase é a mesma coisa, porque você tem custo de produção e você quer ter lucro, rentabilidade na tua atividade.
quando a gente fala de produção de leite à base de pasto, a gente trabalha com um lucro, com uma rentabilidade próxima de 50%, né? Então o custo hoje, eu fiz agora o custo de um produtor, o ano de 2013 dele inteiro, né? O custo de produção dele, contando o investimento, depreciação dos equipamentos, né? Todos os custos da atividade, girou em 47 centavos. Né? O custo de produção à base de pasto, com a suplementação com ração. Né? Ele fornece ração no coxo para as vacas. Né? Então, é um custo hoje, o preço do leite está em torno de 90 centavos, 95, para produtores maiores até R$1, R$1 e pouco, né? Mas o custo dele aí gira em torno de 47 centavos, que você vai colocar numa média ano, dá em torno de 50% a 60% de lucro de rentabilidade para o sistema. É uma margem boa, né? Então o produtor hoje que tira 10 mil litros de leite, ele tem em torno de 5, 4, 6 mil reais de lucro, né? De rentabilidade. Quer dizer, e o pessoal joga isso no comum da propriedade, né? Vamos dizer assim, na administração geral, e a gente não percebe e não consegue dividir exatamente o que cada setor da propriedade está dando de lucro. Ele pega esse valor aí do leite, já compra insumo para outra coisa, essa diversidade também faz com que atrapalhe um pouco. O produtor ele tem várias atividades na propriedade, né? Ele trabalha muitas vezes com a atividade de subsistência, né? A maioria das propriedades produzem o seu alimento, né? Hoje isso tem que ser avaliado como também geração de renda, né? O produtor que produz a carne, que produz o leite, que produz as frutas que ele consome, isso tem que ser colocado no papel, porque se ele não produz o alimento dele, ele vai ter que comprar, e se ele comprar, ele vai ter um custo, né? A gente sabe hoje quanto que está o custo aí da alimentação nossa. Então, claro, isso tem que ser colocado no papel, né? Eu insisto bastante para o produtor se profissionalizar na atividade, né? Levar a atividade a sério, porque a gente tem ainda muitos produtores que têm atividade sogícola, tem o soja e tem o leite. Só que o leite, se tu vai botar no papel, ele rende de 2 a 3 vezes mais que o soja por hectare, né? E além, claro, a questão do risco, né? Quem tem de soja, se não chove, você não consegue colher. Então, eu tenho insistido para o produtor acreditar na atividade do leite, né? Para se profissionalizar, levar a atividade a sério, que é uma atividade rentável, né? Hoje a nossa região, só para você ter uma ideia, é a segunda maior região do Brasil em concentração de número de produtores, né? O estado do Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do Brasil, né? Estamos crescendo, é uma atividade bastante característica da nossa agricultura familiar aqui da nossa região, né? Que é a base da produção de leite, a agricultura familiar, né? A base da produção de leite é a agricultura familiar, e ela tem um papel muito importante no desenvolvimento da região, né? Como um todo, e isso a gente tem que focar bastante para fixar esse produtor lá no campo, ter sustentabilidade no sistema dele. Tem que avaliar bem, né? Você não pode ir por aquela onda, não, isso não dá mais, daí vende vaca. Os aventureiros, né? Ali e larga, mas tem que ver se quem deu essa informação está sabendo administrar, gerenciar essa questão da produção leiteira. Guilherme, nós falamos aí da questão dos custos, o despertar genético com alimentação, os cuidados, desde aí a terneira, né, para ter realmente a produtividade. E um assunto que se debate muito também, o envolvimento na atividade. Pessoas dizem, mas a produção leiteira exige 24 horas de atenção, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Como é que o pessoal tem administrado isso, Guilherme? Pegando novamente a questão do sistema de produção, né? Quando a gente trabalha com um sistema mais à base de pasto, baseado em pastagens, a gente tenta diminuir também horas trabalhadas, né? Quantas horas o produtor está trabalhando com a atividade, né? A gente tem batido bastante nessa tecla aí a respeito de horas trabalhadas, porque o produtor, além de ter todos os dias do ano, né, segunda a segunda, Natal, feriado, domingo, sábado, o produtor tem que ir lá ordenhar suas vacas. A gente precisa também falar da questão diária, né? Quantas horas o produtor está trabalhando por dia? Num sistema base de pasto, a gente tem utilizado em torno de 4, 5 horas, né?
por dia. Não é muito se tu vai avaliar no dia, mas tu vai avaliar na questão horas semanais e mensais, juntando sábado e domingo, dá a base aí de um trabalhador que trabalha 40, 50 horas semanais, né? Então a gente tenta trazer esse aspecto na produção, porque é importante, né? Muitos produtores, muitos filhos de produtores estão saindo do meio rural pelo excesso do trabalho e pela penosidade do trabalho. No momento que você tem que ir lá fornecer alimentação na boca do animal, tirar um exemplo, a silagem, né? A silagem é um alimento que quando você vai fornecer ela diretamente para o animal, se torna bastante penoso, né? E se você quiser automatizar esse fornecimento, tem um custo, né? Isso daí volta também na questão tudo recai no custo, né? Do custo de produção. Mas horas trabalhadas, o produtor hoje tem que diminuir sua carga de trabalho, né? Quando a gente fala em sistemas intensivos de produção, né, a gente trabalha mais, né? Você tem que, a vaca sai da ordenha, ela vai para o galpão de alimentação, você tem que ir lá tratar ela, né? Às 4 horas da tarde você já tem que recolher suas vacas para começar a tratar elas também no coxo, ordenha, vai no coxo de novo, né? E a gente tem uma dificuldade hoje de mão de obra no interior, né? A gente não encontra mão de obra. Os empregados assim que a gente conseguia antigamente, eles estão com melhores oportunidades, muitas vezes, na cidade, né? E têm ido trabalhar, né? Fugindo do interior, né? Já passei a dizer assim, por causa desse excesso de serviço, né? E não tem encontrado mão de obra. Então, o produtor, quando ele pensa no sistema de produção, além de pensar, que nem você falou, na pastagem, no animal, a gente precisa falar também em mão de obra. Quem que vai produzir o leite? Quem que vai tirar o leite de minhas vacas? Né? Isso é um quesito muito importante. Bom, aí entra o desafio, Guilherme. Ou você tem pessoas, ou você investe em tecnologia. Por aí, né? Hoje tem como deixar menos penoso esse trabalho também com investimentos, que tem que estar, claro, também projetado nesse custo. Isso. No que ele vai lucrar para poder pagar isso aí. Quando a gente fala em investimentos, em equipamentos, em investir em equipamentos, né, máquinas, né, a gente tem que sempre pensar que tem um custo, né? E no sistema base de pasto, onde a vaca vai lá, diretamente na pastagem, no piquete, ela vem para a sala de ordenha, ela é devolvida para a pastagem, né? Devolvida para a pastagem, então fica um sistema muito menos trabalhoso, né? Um sistema que você não fica envolvido com vaca, dá para dizer assim, o dia inteiro, né? E se você quiser automatizar, né, depende muito da tua escala de produção. Tem propriedades que não comportam investimentos muito altos, né? Hoje tu vai comprar um investimento, uma desenceladeira aí de 30, 40 mil reais, existem equipamentos de 80, 90 mil reais, depende muito do tamanho, da marca, enfim, né? Isso tudo tem um custo e isso vai ter que ser pago através da produção do leite, né? Então o produtor tem que ter o pé no chão. Vale a pena investir? Eu sempre digo assim, vale a pena investir, por exemplo, o produtor que carrega tarro. Vale a pena investir num transferidor de leite automático? Claro que vale, né? Claro que vale no momento que você danificar, vamos dizer assim, você estragar a sua coluna. Quanto você gasta num médico, né? Carregando tarro de 40, 50 litros, né? A gente tem que ter bem claro que isso vale a pena. Hoje um transferidor, você de 1.500 a 3.000 reais, você compra um transferidor, né? Melhor do que ficar carregando tarro. Financiamento, é só questão de saber administrar mesmo, né? Você dilui isso. Dilui no custo. A agricultura, ela tem o PRONAF, né? Que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? Ele fornece juros muito baratos para o produtor, né? 2% ao ano, né? Mas, claro, o investimento ele tem que ser pensado, né, debatido dentro da família, com o técnico, busca opinião do pessoal, busca opinião de agricultores que já fizeram investimento, né? Tem que ser bastante pensado antes de você fazer um investimento muito alto na sua propriedade. Como em qualquer atividade, né? Nenhuma empresa hoje também, dependendo da dimensão que você dá para ela, é o investimento que vai fazer e o risco que você vai correr. Né? Na propriedade rural não foge disso também. Não foge disso, a gente tem que ter bem claro essa questão do investimento, do equipamento, porque eu sempre volto a frisar, a vaca vai ter que produzir o leite para pagar esse teu investimento, né?
um exemplo, um investimento de 20, 30 mil reais, você vai ter que lucrar 20, 30 mil reais para pagar esse investimento, né? A gente, claro que a gente vê a tendência é ter menos pessoa no interior, né? Mas as pessoas que estiverem lá, elas vão, acredito, num futuro muito próximo, elas vão ter uma qualidade de vida muito boa, né? E a tecnologia chega muito forte no interior, né? Está entrando muito forte e a mão de obra, né, está diminuindo e a gente precisa pensar como é que a gente vai solucionar este problema. Automatizando muitas propriedades, ou você pode simplificar o teu sistema também. Simplificar, que você dependa menos de equipamentos e dependa menos de mão de obra externa, contratada, né? No momento que o empregado, a gente vê as propriedades, que o agricultor tem um sistema muito intensivo, ele contrata o empregado fica meio ano na propriedade, pede as suas contas, vai embora e o produtor fica com, vamos dizer assim, as mãos amarradas aí, porque ele não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, às vezes ele tem que parar de produzir leite por falta de mão de obra. Um exemplo, um produtor com um problema de saúde, um joelho, uma coluna doída, ele tem que às vezes parar de produzir leite por causa do sistema de produção dele, que é um sistema muito intensivo, que dá muito trabalho. No sistema de produção à base de pasto, a gente tem uma diminuição, ela tem um trabalho muito mais humanizado. A gente precisa falar também, outro aspecto muito importante, férias para o produtor de leite. Por que o produtor de leite não pode ter férias? Eu falo em férias, tem muito produtor de leite, talvez que vai estar assistindo aqui, vai dar risada na minha cara. Mas a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Volto o exemplo da Nova Zelândia, eu acredito que nós não temos que copiar o sistema da Nova Zelândia, não é isso que eu quero colocar, mas na Nova Zelândia o produtor tem férias. Eles trabalham com um período seco aí de 2 meses que não se produz leite no país, basicamente, né? No Brasil nós podemos falar em férias para o produtor de leite, temos que falar. É uma questão de se organizar. Organização, eu sempre jogo até isso daí para sindicatos, cooperativas, enfim, iniciativa privada, né? Equipes, um produtor de leite que quiser ficar 10 dias, ir para uma praia, viajar, enfim, equipes especializadas que vão na propriedade, trabalham nesses 10, 15 dias aí, enquanto o produtor tira sua folguinha durante o ano, vai visitar um parente, quer ir para a praia, viajar, enfim. Ou o revés entre a família mesmo, né? Questão de organizar. Uns dias, outros isso, outro. Pode ser um problema que às vezes a gente tem pouca gente na família, né? Às vezes é o casal e tem um filho pequeno, por exemplo, né? O filho pequeno, ele tem 10, 11, 12 anos, às vezes ele não consegue ficar na propriedade, né? Então a gente tem que pensar nisso daí. Existem já equipes especializadas que só fazem ordenho. Você quer tirar férias? 10 dias, a gente faz ordenho para você. Né? Temos também uma coisa que somos meio obcecados por produzir, né? Pagamos o preço disso. O pessoal, em outros países, tu vê que tem um sério, olha, eu vou produzir tanto, se programa para isso aqui, o pessoal tem muita visão de quanto mais, melhor, né? E isso judia muito também nessas programações aí. A questão, aumento de produção, né, cada vez mais, né, a gente tem uma pressão positiva por um lado, mas negativa por outro, que é aumento de produtividade. O produtor tem que passar de 200 para 300 litros, de 300 litros por dia ele tem que passar para 400, e assim ele vai aumentando a produção, né, e a gente vê que às vezes esse aumento de produção ele gera alguns prejuízos na propriedade, né? A questão de mão de obra, que nem mais uma vez falando, a questão, às vezes, de tu ter que fazer um investimento maior. Será que se eu ficar nos 300 litros por dia é melhor do que eu, às vezes, tirar 600, 700, sabe? Às vezes o lucro vai ser basicamente o mesmo, né? Questão de gerenciamento, né? Voltamos naquele ponto, tem que saber administrar a propriedade. Mas, Guilherme, interessante também que se fala aí no trabalho, no envolvimento, mas tem que se ter consciência também que é um trabalho diferenciado. A propriedade não para. Não é que nem a empresa que chegou aí 6, 7 da noite, se desliga tudo, todo mundo vai embora. Né? Quer dizer, ela é, vamos dizer assim, um hospital, por exemplo. Ele também não para, ele não consegue parar. Então, ele tem que ter uma programação para suprir tudo isso. Então, esse envolvimento faz parte também da atividade. Quer dizer, é o ônus da atividade, né? Você quer ser produtor, quer ser isso, tem que saber que vai ter esse envolvimento. Isso já tem que estar calculado no início do projeto também.
A gente eu sempre falo para o produtor, né, o local, a agricultura familiar, ele é o local a propriedade dele é o local do lazer dele, é o local onde ele vive, onde ele tem a sua família, educa seus filhos, e é o local do trabalho dele, né? É uma característica assim bastante peculiar, particular, né, da agricultura familiar, que a gente tem no mesmo local todos, vamos dizer assim, as áreas da vida da gente, né? A vida profissional, né, que é o trabalho dele, atividade, leiteira, enfim, às vezes o grão, e ele trabalha com a questão da subsistência também. Ele tem o local de lazer dele, muitas vezes é a propriedade, né? E o local de convívio. Então não existe, acordei às 7h30, estou indo trabalhar. Não, ele acordou às 7h30, ele já está no local dele, né? Exato. Ele não tem esse muito, então a gente também tem que ver o agricultor não só como a agricultura, o interior, como um local de trabalho, mas é um local de vida, meio de vida, né? Que ele vive ali, ele se sustenta, é um trabalho muitas vezes que ele trabalha sozinho, ele vai plantar uma pastagem, enfim, vai levar um animal, ele é um local que ele está bastante sozinho, ele trabalha basicamente sem nenhum companheiro do lado, trocando ideia. Ele tem que se autodisciplinar também. Ele tem autodisciplinar, mas claro, existe o lado bom que ele é o patrão do negócio dele, né? Eu sempre falo para todos, se vocês quiserem dar uma cesteada da 1h30 às 13h, tu olhar no relógio, não, vou cestear até às 13h30, não tem problema nenhum, né? Não vai ter aquele compromisso do horário. Existe o compromisso do trabalho? Existe, mas o patrão, a questão hierárquica, a cobrança, o horário, para o produtor é muito mais flexível, né, do que para as outras atividades profissionais. Bom, Guilherme, eu acho que quando fala sobre produção leiteira, a gente pode falar uma manhã toda, né, e não bate aí todos os pontos, os envolvimentos da questão da produção leiteira. Acho que é interessante o pessoal sempre buscar informação, assistência técnica, orientação, né, e ter ideia que tem que fazer um planejamento. Porque esse fato aí do horário, só para finalizando, até os próprios autônomos sofrem um pouco com isso, né? Até aprender a se disciplinar. A gente já ouviu, acompanhou algumas matérias sobre isso, quer dizer, trabalhar em casa é muito bom, mas você também tem que ter uma disciplina e saber que tem que regrar isso para cumprir alguns horários também, né? Então, é questão justamente de ir gerenciando o tempo, a atividade e saber também deixar reservado aquele espaço que é para o lazer, para a diversão. Isso é muito importante, né? A gente tenta sempre que a vida não é só trabalho, né? O produtor precisa ter qualidade de vida, como todas as pessoas, ele precisa de lazer, precisa do momento com os amigos dele, precisa um momento para dar risada, para tomar sua cervejinha, fazer sua festa, ir num baile, enfim, a diversão aí que o produtor que ele gosta de fazer. Então a gente sempre tenta passar para eles que a vida, eles têm muito isso, claro, o agricultor familiar, mas não é só trabalho, eles precisam de lazer também, né? Precisam aproveitar a vida, os momentos também que a vida fornece para a gente, que a gente tem que, daqui uns tempos aí a gente sabe que a gente não é eterno, né? Então a gente precisa aproveitar e ser feliz. Tá certo. Obrigado, Guilherme Damer, pelas informações e obrigado a vocês. Com certeza a gente volta a abordar esse assunto e outras oportunidades aqui na Web TV Sul. Com certeza, um abraço a todos e agradeço pelo convite, né? A gente da Emater se coloca à disposição, né? Escritório Municipal, Regional, as Emateres da região aí de abrangência do Regional Santa Rosa, né? E para ajudar o produtor, tá do lado do produtor, né? Para buscar o desenvolvimento da região, um desenvolvimento sustentável, não só para a atividade leiteira, mas para toda a agricultura familiar. Tá certo. Obrigado, Guilherme.